Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou trazer para vocês aqui um momento até de emoção, que eu acabei de ouvir essa edição espetacular aqui do Marillion. Marillion, a banda de rock erudito dos anos 80. Um dos álbuns que eu já considerava um dos melhores da banda, que é o Season's End. Tá? Essa edição é um espetáculo. Eu vou mostrar um pouquinho dela, mas antes de tudo, como sempre, né? Aquela coisinha que a gente é obrigado a fazer, né? Se inscreve no canal e deixa o gostei se você gostar depois do papo que a gente levou aqui, tá? Esse papo aqui é um papo muito descontraído, como sempre. Eu acabei de adquirir essa edição, que é uma edição nova, tá? Essa edição aqui ela é 2023, quer dizer, do ano passado. Ainda dá para conseguir, tá? Não é uma edição barata, é uma edição meio salgada, até porque não é uma edição nacional, uma edição importada. Então, você sabe que o Brasil é um país muito caro para o importado, mesmo que seja um produto que não tem similar nacional. Eu não consigo entender a mentalidade dos nossos legisladores que colocam uma lei que atinge tudo. Não é possível isso, né? Porque eu até entendo um certo cuidado com a indústria nacional quando se trata de um produto, que existe um produto nacional equivalente, tá? Mesmo que não seja tão equivalente assim na qualidade. Mas vamos deixar de lado isso. Vamos falar que isso aqui, meu amigo, não tem como eu conseguir no Brasil, não tem uma edição nacional. Então, por que isso aqui tem uma taxação tão excessiva? Eu não consigo entender, é uma mentalidade que está impregnada no Brasil, infelizmente, e que é um inferno. Bom, o Season's End é um álbum original de 1988, se eu não me engano. Agora, se a memória aqui não vai falhar. Se não é 88, é 89. É o primeiro álbum da fase já em que o Phish saiu da banda e entrou o Steve Hogarth. O resto da banda é o mesmo, né? Não muda, aqui não vai ter o nome deles, mas eu olhando a edição por dentro eu vou ver. E é um momento em que realmente o Marillion ganhou um fôlego novo e foi um super fôlego, tá? Porque o Marillion, na minha opinião, eu vou até mostrar uma edição que depois eu vou gravar um vídeo também sobre a edição, que é uma edição do mesmo formato, é tipo um book. É um álbum, é uma edição book. Aqui é o primeiro álbum do Marillion, que todo mundo conhece, é muito famoso, o Script for a Jester Tear, que é um álbum espetacular, né? O Marillion começa assim no ápice da criatividade, da invenção e tudo mais, e o Script for a Jester Tear é o primeiro álbum, é espetacular, e é com o Phish, né? Depois eu tenho a sensação que eu tenho nos álbuns seguintes, é que o Phish prendeu a respiração e tentou manter esse pique aqui, mas ficou nesse pique aqui, não conseguiu subir, tá? Se manteve. Então, o segundo álbum é bom, mas parece uma continuação desse daqui, o Fugazi. Depois vem o Misplaced Childhood, que teve uma música até que ficou muito famosa, virou hit e tal, mas, na minha opinião, também não consegue superar o primeiro, e assim vai até decaindo alguns pontinhos a cada álbum novo. Começa com a nota 100 e vai terminar aí com 7, com 8, tal, não sei o quê. E aí o Phish sai, vai fazer a carreira solo dele, que até tem alguns bons momentos, mas depois acaba caindo num pop, num rock pop e tal, que também não me agrada. E entra o Steve Hogarth aqui, nesse álbum, exatamente o Season's End, que, se eu não me engano, é de 1988, tá? Então, o que eu fiquei impressionado? Desde que eu ouvi esse álbum lá em 1988, 89, eu já fiquei apaixonado pelo álbum. Porque é um álbum que não tem como você ouvir uma música ou outra, não tem. Você vai botar na primeira música, na primeira faixa e vai ouvir até o final, porque é um álbum espetacular, música a música, tá? E também é um outro detalhe, eu acho a obra do Marillion, antes do Steve Hogarth, uma obra muito melancólica e muito até pessimista, eu acho muito pessimista. As letras, principalmente da era Phish. E, lógico, no primeiro momento a gente admira a poesia, a construção dos versos, a construção das músicas, as melodias sempre muito bem estruturadas, muito bem executadas, com muita criatividade mesmo, né? E com muitos arranjos, uma construção sonora muito bem, muito sofisticada, bem do estilo do rock erudito,
que sempre foram assim, né? Logicamente, o Marillion não é uma banda dos anos 70, como Emerson Lake Palmer, como Yes, como, sei lá, o Rick Wakeman, que eram bandas que tinham um virtuosismo extraordinário. Então, eles nunca tocavam a música exatamente da mesma maneira duas vezes, né? Eu sempre falo sobre o Rick Wakeman, né? Uma coisa era ouvir eles em estúdio. Quando eles iam para o palco, ao vivo, eles cresciam muito, de Purple e outras bandas, né, que não executavam ao vivo exatamente o que eles tocaram no estúdio. Sempre ficava diferente e propositalmente, não é por um engano ou por uma mudançazinha necessária por uma questão de ambiente. Não, 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 não. Era proposital. Aqui o Marillion não tem esse virtuosismo todo, mas é uma banda extremamente competente, com muita criatividade, com muito conhecimento, muita bagagem musical, então realmente constrói melodias extraordinárias. E aqui, se você for ouvir com cuidado o álbum, né, depois da 10ª vez que você ouve o álbum, você começa a perceber que as músicas elas também estão posicionadas num crescente. Então, o álbum é um crescente. Você começa com uma música que já é extraordinária, que é The King of Sunset Town, sem dúvida nenhuma, já começa lá no alto, mas ainda vai subir mais ainda nas músicas sequentes, né? Easter, The Uninvited Quest, Season's End, Holloway Girl, Berlin, After Me, Hooks in You e The Space. The Space, meu amigo, é uma experiência sonora raríssima, excepcional. Lembra, lógico, na construção dela, o famoso bolero de Ravel, que é aquele crescente melódico que começa pequenininho e vai subindo gigantescamente e é espetacular. O The Space dele lembra um pouco isso aí, que é uma fórmula que já foi usada por muitas bandas do rock erudito, porque tem uma bagagem musical extraordinária. E The Space é exatamente isso. Lembra também, eu vou até cometer uma certa heresia aqui, mas eu vou falar. The Space me lembra também aquela música mais extraordinária composta pelo Mandala Band. O Mandala Band tem uma música que abre o disco Mandala Band, o primeiro Mandala Band chamado posteriormente Mandala Band número 1, que é uma música em indiano, né? Om Padme Hum. Om Padme Hum é uma música extraordinária, definitiva do rock erudito, né? E aquela construção melódica do Om Padme Hum, do Mandala Band, ele meio que repete isso aqui no The Space, com muita criatividade, com muito respeito e com muita individualidade, tá? Muita personalidade. Não está copiando, não tem nenhuma cópia. Mas ele faz a mesma construção e os vocais do Steve Hogarth vão crescendo de uma maneira que, no final, ele está cantando em cima de tudo que eles construíram de sonoridade da música. É um espetáculo. The Space, para mim, é um espetáculo. Mas essa edição aqui, que é a mais bacana de tudo, eu vou até tirar do saquinho plástico aqui, para poder mostrar um pouquinho para vocês, que essa edição eu ainda não gravei vídeo sobre ela. Normalmente eu gravo um vídeo mostrando a edição, tá? Mas talvez depois, se vocês acharem legal, eu gravo um vídeo só mostrando a edição. Mas é uma edição espetacular, tá? Ela vem com 4 discos, 4 disquinhos, tá? Vou até mostrar aqui, ó. 2 discos na primeira capa e 2 discos na terceira capa. Esses discos são os seguintes. O disco 1 é o álbum original, remasterizado em 2023, remixado e remasterizado em 2023. Maravilhoso, espetacular, uma experiência sonora muito legal. O disco 2 é o Marillion Season's End, esse álbum aqui, Live at the Montfort Hall, tá? Isso aqui é sensacional, porque apesar do Marillion não ser uma banda que cresça ao vivo, que ganhe outras dimensões ao vivo, que execute a música de uma outra forma, como acontecia com o Yes, com o Emerson Lake Palmer, com o Rick Wakeman, não é. É uma banda um pouco mais burocrática, mas mesmo assim fica espetacular você ouvir essas músicas aqui no disco número 2 ao vivo, tá? Ele reproduz o disco todinho. Beleza. Aliás, acrescenta The Release. The Release é uma música que não está no disco, mas foi incluída nesse ao vivo. O disco número 3 são músicas que não foram incluídas no álbum original, tá? É Gaza e Delivers. Não é Delivers de entregador, não, tá? É Delivers, né?
que é bem legal também, gravado nesse The Montfort Hall, tá? Muito legal, coisas que você não teve a oportunidade de ouvir em outras mídias, tá? E, muito bem, dando continuidade. Depois do disco 3 vem então o disco 4, que é a cereja do bolo, é o que tem de melhor nessa edição bacana. É o Blu-ray, o quarto disco, que vem com a corzinha diferente. Deixa eu ver até se ele vem. Ah, não, cada um tem uma cor. O disco 4 é um Blu-ray de áudio, basicamente. Tem vídeo também, mas é basicamente um Blu-ray de áudio. Tá? Então, vocês sabem que no Blu-ray cabe 10 vezes mais do que no CD, né? Então, vem aqui o que contém de áudio. Vem o Season's End completo, remixado em 2023, logicamente com alguma qualidade de som melhor, porque está gravado num Blu-ray, tem mais espaço para outras sonoridades, para outras coisas do arquivo musical. E vem com duas versões. Vem com a versão 4824 estéreo LPCM ou DTS HD Master Digital 5.1, que é uma experiência muito legal. Logicamente, como eu sempre falo, para você ouvir isso aqui com a qualidade máxima, você também tem que ter um bom aparelho de som, tá? Um aparelho de som de boa qualidade, fones de ouvido talvez também de boa qualidade, também resulte numa boa experiência sonora aqui do Blu-ray de áudio. Além disso, vem então o que eu mais gostei, dentro do Blu-ray, que é o Season's End B-Sides, Demos and Early Versions, ou seja, são lados B, digamos assim, né? São coisas especiais que eles gravaram, que nunca foram liberadas, que nunca foram gravadas em nenhuma mídia, que não tem streamings, tá? Os demos de algumas músicas desse álbum e versões anteriores, versões originais, tá? Então tem muita coisa aqui legal. É impressionante, eu fiquei chocado, eu fiquei impressionado, apaixonado por Strings Groove, gravado no Dal Nagar Castle, em agosto de 88, Dal Nagar Castle. E depois tem String Groove, com sintetizadores, acrescentando sintetizadores, que é uma base sonora da música The Space, que é a que eu mais gosto aqui. Mas todas são boas, tá? Mas The Space é o limite máximo, né? Então eles gravaram aqui as bases sonoras, então são trechos exclusivamente instrumentais, que levam você para uma outra visão da música. É impressionante, porque quando o vocal está incluído, você sem querer acaba focando um pouco mais no vocal, a não ser que você seja um fã realmente, que ouve a música muitas vezes, prestando atenção em detalhes e tal, você vai pegar pelo conjunto e vai focalizar muito no vocal do Steve Hogarth, que é ótimo, que é excelente. Mas aqui é muito legal você ouvir o lado instrumental da música, que é um capítulo à parte. É espetacular. Tá? E depois vem, então, também o Amsterdã. Amsterdã é, na verdade, o nome da The Space antes de virar The Space, tá? Quando foi feito o demo dela, se chamava Amsterdã. Espetacular, sensacional, muito bacana mesmo. Depois tem demo de Easter, de Hooks in You, At the End of the Day. E aí tem algumas músicas que também não foram para o álbum original. Então tem muito material aqui para quem é fã de Marillion, para quem é fã desse álbum, Season's End. Na minha opinião, a melhor fase do Marillion, não tenho a menor dúvida disso. Por que eu falo isso? Ah, você está desmerecendo o Fish e tal. Não estou desmerecendo o Fish. Eu acho o Fish um grande vocalista. Ele era um grande intérprete. Ele não era um vocalista, ele era um intérprete. Realmente ele era. Mas eu acho que a voz dele como é que eu vou dizer? Ela é um pouco marcante demais. Ela fica muito com a marca do Fish. Aqui o Steve Hogarth é um pouco mais, no bom sentido, é um pouco mais eclético. É uma voz que agrada mais a todo mundo, tá? Então eu acho espetacular os vocais dele aqui. Muito legais mesmo. Então aqui vem uma série de demos, isso tudo dentro do Blu-ray, tá? Depois ainda tem uns bootlegs gravados em Montreal, tá? Umas curiosidades. E essas edições que eu acho muito legal é que elas esgotam, ela tem todo o material que foi coletado nessa época. E todo o material, normalmente, né, remixado, pelo menos remasterizado, para uma edição bem legal, tá? Então vem ainda esses bootlegs, que são basicamente as mesmas músicas, e algumas outras. Tem Kylie, Lavender,
que é da época do Fish, que é do Misplaced Childhood, que é um álbum também muito bom, né? Então tem ainda algumas curiosidades muito legais aqui em termos de bootlegs, tá? E ainda dentro do Blu-ray tem o que contém de vídeo, muito legal. Tem 2 documentários, um chamado Seasons Change, que é de 83 minutos, um documentário. Depois tem From Stoke Row to Ipanema, que é um documentário também de 63 minutos, tá? Além de um show aí ao vivo, né? Uma apresentação ao vivo, Rock Steady Concert Film, de 1990, tá? E, além disso, ainda vem os videozinhos que, na época, a MTV bombava, né? Tava no auge da MTV. Todo grupo de rock tinha que gravar alguma coisa de videoclipe, né? Então, aqui ainda tem mais 3 clipezinhos de Hooks in You, Easter e The Uninvited Quest, tá? Ainda tem isso aqui. Quer dizer, é muita coisa. É você passar pelo menos uma tarde inteira. Eu não consegui nem ouvir numa tarde inteira, tá? Eu ouvi isso aqui em 3 tardes. Porque eu ouvi um pouquinho de um pouquinho de outro. A gente tem que fazer outras coisas, né? Também não pode ficar só ouvindo música. Tem que trabalhar, né? Então, eu ouvi isso em 3 tardes, esse albinho maravilhoso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui só rapidamente. Bom, aqui eu já mostrei. No final vem os outros 2 discos. E aqui dentro é um livreto. É uma coisa bacana, eu adoro essas edições, porque elas são fáceis de você carregar, tá entendendo? Você tem tudo, sem ficar desmontando. Sabe aquelas edições que são de colecionador, que são legais, mas elas vêm com um monte de acessório, para você carregar é ruim, né? Essa daqui não. Vem com um livreto bem legal, tá vendo? Com informações, com fotos da época, com um texto. Eu nem tive tempo ainda de ler, para ser sincero, porque eu acabei de receber a edição e preferi dar atenção à música, tá? Mas tem uma série de curiosidades da época, muitas fotos. É um livro bem grande, não é que a capa original do disco, quando saiu em LP lá nos anos 80, no final dos anos 80. Aqui uma foto promocionando a banda, já com o Steve Hogarth aqui em detalhe, e etc. E aí vem um festival de fotos, apresentações em diversos lugares do mundo, tal. E aí depois, logicamente, vem a letra das músicas, que é bem legal também, né? Sempre é bom ter a letra das músicas para você poder acompanhar e admirar a poesia das letras do Marillion, que sempre teve uma poesia realmente muito legal, tá? Então fica aqui a dica do canal Coisa de Colecionador para essa edição espetacular do álbum Seasons End do Marillion, tá? Isso aqui, essa edição é 2023. Se você tiver a chance de comprar fora do Brasil, vai comprar por um preço decente. Se for comprar aqui no Brasil, infelizmente o preço fica bem salgado, porque hoje em dia está dobrando o preço. Se lá fora o preço é X, aqui é 2X, tá? Mas vale a pena demais, tá? E eu vou depois gravar um videozinho também falando do Script for Yesteryear, dessa edição também, que é do mesmo esquema. Ela também é uma edição book. Tá bom, gente? Até a próxima.